Boa semana. Bom, como o Léo disse, né, Breno, foi um ponto de virada. Acho que você disse isso também nas redes sociais. A Regina Aquino diz assim: foi emocionante ver Caetano, Gil, Djavan, Paulinho da Viola. Gente, eu adoro Paulinho da Viola. Sou muito fã. Juntos de novo, lutando pela democracia. Mais uma vez, a democracia exige vigilância. Queria pedir para você, primeiro, falar de uma forma geral, né, como é que você viu. Você estava na Paulista, né, Breno? Fala um pouquinho para a gente também da Paulista. Não, estava sim, foi uma manifestação grande. Foi a primeira vez que as manifestações de esquerda se equipararam às manifestações bolsonaristas. A manifestação de 7 de setembro do bolsonarismo, segundo o Observatório da USP, ela tinha alcançado 42,2 mil pessoas. A manifestação de ontem, segundo o mesmo instituto, chegou a 42,4, 42,7. Estava cheia ali aquela área central, aquelas quadras, 4, 6 quadras diante do MASP. Muito ânimo, muita combatividade. E isso se repetiu também em várias capitais, né? E eu acredito que, se nós somarmos todas as mobilizações, certamente a jornada de ontem ela foi maior que a do bolsonarismo dia 7 de setembro, porque o bolsonarismo no 7 de setembro se concentrou somente em São Paulo e mais uma outra cidade, enquanto que as manifestações de ontem elas ocorreram em mais de 30, 40 cidades, entre elas 22 capitais. Né? Então, se nós somarmos as manifestações, nós vamos estar próximos aí, vamos estar com algumas centenas de milhares de pessoas se mobilizaram. Fazia muito tempo que a esquerda não conseguia esse grau de mobilização. Eu acredito que é um elemento muito importante na situação política. Primeiro, porque exerce uma pressão direta sobre o Congresso. Eu sou capaz de apostar que a PEC da bandidagem ela está morta, vai ser morta pelo Senado, e a proposta de anistia, ou mesmo a de dosimetria, estão isoladas. Estão numa situação de isolamento. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Agora, além deste efeito imediato de poder levar a derrota da PEC da blindagem e de isolar e derrotar as propostas de anistia, as manifestações de ontem mostram que há um outro jeito para garantir a governabilidade no país, que não é necessário depender exclusivamente das negociações no parlamento, que o único jeito de governar não é negociando com a maioria conservadora e cedendo o tempo todo. É possível construir uma força de pressão externa ao parlamento que pressione o parlamento de fora para dentro e que alicerce propostas e reformas que o governo queira defender que sejam efetivamente favoráveis ao povo. Tá? Então, eu acho que tem essa lição. Não é preciso governar exclusivamente por dentro das instituições. É possível ter um pé nas instituições e outro pé na rua. Eu acho que essa é a grande lição das manifestações de ontem. Vamos ver se essa lição ela foi aprendida e tem continuidade. Não é? Mas, efetivamente, abriu-se uma possibilidade, mostrou-se que há uma possibilidade de governar de um outro jeito. É exatamente isso, né? O Glécio está falando aqui conosco. Obrigada, Glécio. Falou, tem que ser domingo. O que você achou da escolha do dia, né? Aqui no Rio foi um ato show, né? Com todos aqueles artistas renomados. Você acha que foi uma boa escolha? Porque até então a esquerda, às vezes, estava escolhendo dias de semana ali e, enfim, muita gente criticava isso, né? Certamente as manifestações têm que ser sempre no domingo. Escolher dia de semana era uma coisa estapafúrdia já há vários anos. Porque a classe trabalhadora ela não pode comparecer num ato dia de semana. É possível você fazer atos em dia de semana quando você tem uma greve geral, quando os trabalhadores cruzam os braços, param as máquinas, interrompem suas jornadas, e aí podem se dirigir ao local
da manifestação durante a semana. Isso não é viável. Apenas um protesto, uma manifestação, uma concentração que não é acompanhada de greve, né? Isso é uma outra lição que a esquerda já devia ter aprendido, que o dia de mobilização é o domingo. Né? Sempre numa região central das cidades onde forem convocadas essas manifestações. E aqui eles escolheram um lugar que normalmente já atende muita gente passando, que é a Praia de Copacabana, né? Quer dizer, e que era ali o lugar da direita, né? Quando a extrema-direita marcava a manifestação, escolhia Copacabana, né? Mas o bom foi retomar esse espaço, eu acho. Né? Foi muito bonito. Deixa eu agradecer aqui a Reginalíssima. Breno disse bem. Valeu, estar nas ruas é preciso. A Jerusa pergunta aqui o horário do Lula na ONU. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a ONU, Jerusa. Aguenta aí. Giovanni Lima, como fica a herança da força do tropicalismo? E a Regina foi emocionante. Ah, não, da Regina eu já tinha lido. Como é que você viu o perfil dos grupos, né, de manifestantes que estavam ali, da faixa etária, dos grupos ideológicos? Você teria alguma observação a respeito disso? Também sobre. Eu notei aqui que foi muito interessante ver que, espontaneamente, o grito sem anistia saía da boca das pessoas, né? As palavras de ordem. Vamos falar um pouquinho também sobre o conteúdo, né, e das pessoas que estavam ali. O que você ressaltaria para a gente, Breno? Olha, eu te confesso que o modelo escolhido para as manifestações não é o da minha preferência. Ou seja, foi essencialmente um ato político-cultural, né? Ou seja, aquilo que em campanha eleitoral a gente chama de showmício, que em campanha eleitoral é até proibido. Né? Mas eu acho que foi uma ferramenta importante para mobilizar as pessoas. Não foram artistas quaisquer. O que provoca a adesão das pessoas foi a adesão de artistas que têm uma longa história de comprometimento com as causas democráticas e populares. Caetano, Gil e Chico Buarque. Né? Cria um modelo de concentração política mais leve, isso dialoga com mais gente, entendo essa opção, mas eu não acho que é um modelo que possa ser repetido nas próximas. Tá? Eu não acredito, inclusive, que os artistas tenham disponibilidade de agenda para fazer isso com constância. Né? Então, é necessário pensar um modelo de manifestação que não esteja apoiado sobre artistas. Então, esse é o primeiro comentário. Segundo, você me pergunta sobre o perfil. Precisaria que fosse feita uma pesquisa mais exata, mas a minha observação na Paulista foi assim. Primeiro, a coisa mais importante, a unidade da esquerda. Estavam presentes as manifestações de partidos que compõem a chamada esquerda radical e que são até oposição ao governo Lula, PSTU, PCBR, PCB, até setores que provavelmente nem... Gente, acho que alguém ligou para o Breno aí, ele está falando do celular, ele não conseguiu se conectar pelo computador, acho que a internet dele não está legal, mas daqui a pouquinho ele volta. Deve ser alguma ligação, aquela coisa que quando faz o celular, sempre acontece, né? A Reginalíssima agradece aqui ao Breno, estar nas ruas é preciso. E Li Oliveira, Lula, ao entrar, disse que ia precisar das ruas para governar. Exatamente, né? Eu acho que é exatamente isso, né, Lia? O Lula disse e alguém está dizendo aqui que não foi o Breno que está ruim. Será que sou eu, gente? Não, acho que é o Breno mesmo. Mas o Lula disse que precisaria das ruas para governar, precisaria do apoio do povo. O Congresso não ajuda. Opa, agora ele caiu. O Congresso não ajuda, então a gente precisa desse apoio popular, dessa pressão da opinião pública para conseguir avançar, né? Principalmente nas pautas populares. Muito bem, Breno. Ligaram para você. Conexão. Onde é que estava? Eu nem percebi que eu tinha caído. Agora eu já não me lembro mais. Você dizia que precisava fazer uma pesquisa do Sim. De toda maneira,
eu já tinha falado da questão da unidade da esquerda, né? Da unidade da esquerda, exatamente. Esse é um fator essencial. Você teve nas manifestações um amplo espectro que foi dos partidos da chamada esquerda radical até setores mais vinculados a partidos, até eu acho que gente do MDB, até gente que um dia já foi tucana estava presente. Além de, claro, uma massa de pessoas sem partido. É claro que manifestações desse tipo, a maioria dos participantes é sempre de petistas, de eleitores do PT ou de militantes e filiados do PT, embora o PT não estava com uma presença visual na Paulista. Aliás, nenhum partido estava com uma grande presença visual na Paulista, né? Você tinha mais as centrais sindicais, a CUT, a CTB, os movimentos populares, os partidos estavam com pouca expressão visual. Né? Ela foi uma manifestação organizada pela Frente Brasil Popular e pela Frente Povo Sem Medo, portanto, uma manifestação de esquerda, mas pela sua característica de ser um ato político-cultural, o protagonismo dos partidos foi menor, né? O protagonismo acabou ficando com os artistas. Sobre a idade, eu acho que estava muito misturado. Você tinha desde gente jovem mesmo, assim, com 16 anos de idade, 15, 16, 17 anos de idade, até as gerações mais velhas, acima dos 80. Então, estava ali uma combinação. É um ato predominantemente de classe média, pelo menos aqui em São Paulo. Né? E corresponde à história do país. Quer dizer, a pendulação da classe média é um elemento sempre decisivo na vida política brasileira. Quando a classe média pende à esquerda se fortalece muito e ganha capacidade de mobilização. Quando a classe média pende à direita, a esquerda se isola. O elemento classe média é um elemento decisivo na vida política do Brasil. Né? Então, o que está acontecendo? A maioria conservadora no Congresso superestimou suas forças, aprovou medidas que ofenderam o senso comum das camadas médias, especialmente a PEC da blindagem, mas também as propostas de anistia. Isso provocou um deslocamento acelerado dos setores médios contra o Congresso, estabelecendo objetivamente uma aliança com o governo Lula, que está emparedado pelo Congresso. E isso é o que garantiu essas enormes manifestações de ontem. Né? E, claro, o que você vai ter predominantemente, aqui na Paulista era evidente, era uma presença de classe média, pelo menos visualmente. Volto a dizer que isso tem que ser sujeito a uma pesquisa científica, estou aqui falando do que eu observei. Agora, e havia muita, pela característica do ato, esse ato político-cultural, ele tinha um certo clima de feira, né, de feira cultural. Então, as pessoas era um lugar de encontro, de conversa, não era uma manifestação clássica, o que acabou sendo também interessante pelas pessoas terem a oportunidade de se verem umas às outras, né? Nesse mundo atual em que a gente vive, em que as pessoas são indivíduos nas redes sociais, a ideia de que tinha um coletivo em movimento e que você podia observar, interagir, conversar, é algo importante. O Galo Vermelho mandou aqui um superchat pedindo para não limitar a análise a Rio e São Paulo. Salvador estava muito grande também, né? Belo Horizonte, outras capitais foi muito. Como eu disse, como a minha análise a respeito do perfil dos atos é exclusivamente pelo que meus olhos viram, eu estou aqui falando de São Paulo, né? Para a gente saber o perfil dos atos nas outras cidades, precisaria ter havido, eu não sei se houve alguma pesquisa, né, que identificasse idade, gênero, condição social, condição profissional das pessoas que estiveram presentes. Aqui em São Paulo, eu percebo que era um clima parecido, os mais antigos entenderão a minha comparação, era um clima em menor escala, mas um clima parecido às manifestações das Diretas Já, de 40 anos atrás. Essa era a impressão que a gente tinha, né? Que daria para comparar
com a Direta Já aqui no Rio, principalmente com a presença dos artistas que estavam, né? Porque depois estavam lá também nas Diretas Já do... Não é junho de 2013. Junho de 2013 tinha uma participação acentuadamente juvenil, né? Para ver a presença de jovens predominante. Agora não. Agora você teve uma representação, provavelmente uma representação do que é o espectro etário brasileiro. Não era uma manifestação de jovens, não era uma manifestação de idosos também, não era uma manifestação cabeça branca, mas era uma manifestação de um amplo espectro, provavelmente comparável com o que é o espectro etário do Brasil. Você falou da presença da classe média e principalmente que a presença do PT não estava tão marcada, me parece. Foi isso que você falou, né? Eu queria entrar nessa seara, só agradecer aqui a Regina Aquino, a força simbólica da bandeira brasileira na Paulista, foi muito bonito, realmente, porque a gente viu a manifestação da extrema-direita com a bandeira estadunidense, né? E lá a maioria global diz assim, PT vacante nas manifestações, cadê todo mundo? Isso me lembrou, esse teu comentário, o que eu anunciei aqui, discutir na sexta-feira. A gente discutindo a pesquisa Quest na sexta, eu trouxe esse slide aqui. Lula deve disputar a próxima eleição? Se não, quem deve sucedê-lo? Deve ser o Lula, 40%. Deve ser Geraldo Alckmin, 9%. O Alckmin seria o segundo nome que aparece depois do Lula, né? Não é o Haddad, é o Alckmin. E depois do Alckmin é Simone Tebet. Eu queria um comentário seu a respeito disso. Não sei se você viu esse detalhezinho aí da pesquisa Quest. Eu vi. Primeiro, 2 comentários. O desejo pela reeleição do Lula é avassalador. Ótimo. Segundo, o Geraldo Alckmin ele está com muita visibilidade, não é? E há um sentimento no eleitorado de esquerda de que ele é um homem leal e que ele está fazendo um bom trabalho e de que ele poderia eventualmente substituir o Lula. Ele quebrou as resistências no ambiente de esquerda. O mesmo vale para Simone Tebet, né? Agora, o Fernando Haddad, o que acontece, mesmo no eleitorado petista, eu acho que ele é visto hoje como um quadro importante, um assessor importante de Lula, um braço direito na economia, mas eu acho que as pessoas não botam fé que ele tenha possibilidades eleitorais. Eu acho que ele não é visto eleitoralmente como uma opção forte. Talvez por ter perdido várias eleições, talvez pelo perfil que ele foi estabelecendo nos últimos 3 anos na área da economia. Então, eu acho que ele perdeu, junto ao eleitorado, aparentemente ele perdeu pegada eleitoral. As pessoas não olham para ele como candidato. Pelo menos não candidato a presidente. Agora, isso tudo ainda é muito cedo, né? Precisa esperar amadurecer os cenários. Né? Precisa ver se isso continua valendo quando, por exemplo, a disputa é São Paulo, para o governo de São Paulo. A Malu da Flon, nossa amiga aqui do Rio, diz: eita, fica Lula, então tá aí, ó. É o Lula, não tem outro. Túlio Pisanetti. E os 12 do PT? Vergonha, vergonha. Ontem foi um dia glorioso para o Lula. Eu tinha esse medo, né? Dessa manifestação, salientar muito esse voto desses 12 que votaram a favor da PEC da blindagem, porque pegou muito mal, né? Não sei se você teria algo a falar sobre isso, você acha que cabe ali uma retaliação? Diga. Primeiro que não são 12, são 14. Porque você tem que fazer uma intersecção com 2 momentos. Há um momento em que se vota a PEC da blindagem, a PEC da bandidagem. Né? E aí você tem 12 votos petistas. Depois, você teve uma outra votação, que foi o restabelecimento do voto secreto para autorizar o processamento, a investigação de deputados. E aí 8 petistas votaram. A intersecção
desses 8, você teve, na intersecção entre os que votaram numa e votaram noutra, dá 14. Né? São 14 deputados que, em algum momento, apoiaram a PEC da blindagem, né? A PEC da bandidagem. Olha, eu acho gravíssimo. Né? Eu acho que foi um comportamento inaceitável. Né? Inaceitável. Porque você tinha uma orientação da bancada, você tinha uma orientação do Palácio, o governo publicamente havia informado que não se posicionaria, considerava que a PEC da blindagem era um problema do parlamento, mas se sabia que a posição do presidente Lula era contrária a essa PEC da blindagem. Esses deputados, esses 14 deputados, decidiram, por conta própria, seguir numa linha que se provou desastrosa, que era uma troca. Nós votamos na PEC da blindagem e, em compensação, Hugo Motta não colocaria o projeto de anistia, a urgência do projeto de anistia para ser votado. Esse pessoal votou na PEC da bandidagem e o Motta votou a urgência da anistia, né? Traindo o acordo. Era absolutamente previsível que o Motta e o Centrão trairiam o acordo. Né? Eu acho que esses deputados eles caíram naquela história que o Lenin uma vez cunhou a expressão cretinismo parlamentar. O que é o cretinismo parlamentar? É essa crença nos acordos, essa aposta nos acordos, essa redução da política às tratativas miúdas e geralmente secretas dentro do parlamento. Deputados de esquerda não podem agir assim. Deputados de esquerda não podem colocar os acordos à frente da honra do partido, à frente da mobilização do povo, dos interesses do povo. Né? E esses deputados agiram muito mal. Agora, o partido podia ter fechado questão. Aí é um erro do partido. Tá? A Comissão Executiva Nacional do PT, junto com a bancada, poderia ter fechado questão. Ao fechar a questão, se tivesse fechado a questão, essa situação não aconteceria. E se acontecesse, os deputados estariam sujeitos às mais severas punições do estatuto partidário, incluindo a expulsão. Tá? Eu tenho certeza de que se houvesse fechamento de questão, estou convencido de que se houvesse fechamento de questão, não haveria esses 14 votos. O PT tem uma história de disciplina partidária muito forte. Quando há fechamento de questão, os parlamentares não se arriscam a serem expulsos do partido por descumprimento. Já houve casos, né? Os 2 casos mais célebres foram em 85 e em 2004. Em 85, 2003, né? Em 84, 85, foi quando 3 deputados do PT não acataram a posição do partido e participaram do colégio eleitoral que elegeu Tancredo Neves presidente da República. Né? Esses 3 foram expulsos do PT, foram expulsos até antes de violar a disciplina, foram expulsos quando anunciaram que violariam a disciplina participando do Congresso. Foram expulsos naquele momento Beth Mendes, Ayrton Soares e José Eudes. Foram expulsos. Depois, você teve deputados do PT que votaram contra a reforma da Previdência em 2003. Foram expulsos também, foi a expulsão que acabou gerando o surgimento do PSOL, né? Porque naquela oportunidade foram expulsos, se eu não me engano, Luciana Genro, Heloísa Helena, estou esquecendo o nome de mais alguém que foi expulso. Né? Por quê? Porque houve fechamento de questão, mas esses deputados, esses parlamentares, resolveram votar contra a orientação partidária. Eu acho que algum tipo de punição a esses parlamentares tinha que ter, se não expulsão, suspensão, uma advertência forte. Não pode ser normal, não pode se achar normal que deputados petistas se comportem como se comportaram, correndo o risco de macular a imagem do presidente Lula, a imagem do próprio PT, né? Eu vi várias pessoas na Paulista com um cartazinho pedindo
com o nome, as carinhas dos 12 deputados, chamando-os de traidores do povo. Né? A militância do PT ficou enfurecida, e com razão. Né? E com razão. Mas vários deles, vamos aqui ser honestos, né? Ser corretos, vários desses parlamentares se autocriticaram, pediram desculpas, disseram que cometeram erros, que isso não vai mais se repetir. Eu acho também que, enfim, as pessoas devem ser dadas a oportunidade de retificar seus erros. Né? Sim. O pessoal lembrou aqui do nome do Babá, né? Que também acho que você esqueceu de mencionar. Babá, isso. O Gilberto Cruvinel, os 12 do PT caíram no golpe mais velho do mundo, que qualquer criança conhece. Comporte que na volta a mamãe compra. Ficaram na história como os 12 do PT. De fato, pegou muito mal tudo isso. A maioria global. Qual o problema nomear os deputados traíra 12, 14? Nós nomeamos aqui na quinta, na sexta, que não já foi aqui, a gente já falou. Vamos continuar falando da manifestação. Queria perguntar para você como é que você viu a cobertura da mídia corporativa dessas manifestações, né? Se você se assusta com o fato da Globo estar dando cobertura, se você já falou que não dá para comparar com 2013, né? Mas eu acho que eu vou conseguir entrar pelo computador agora, Daphne. Tá, então sai. Vou tirar você aqui. Bom, vamos ver se ele vai conseguir conectar. Não estou te vendo, Breno. Alô? Oi. Tá ruinzinho, tá ruinzinho. Eu não te vejo. Vamos ver aqui, Sá. Faz o seguinte, sai e entra de novo para ver se melhorou. Eu acho que nós vamos ter o celular, ainda está com... melhor sair. Bom, enquanto o Breno não entra pelo celular, a gente vai lendo aqui os comentários, né? Vou ler aqui a Maria Irene. Por nenhum momento apareceu na Globo TV aberta de manifestações. Olha, para dizer a verdade, Maria Irene, eu não acompanhei, mas eu acho que apareceu sim, tá? O Rafael diz, a culpa dos acordos sujos dos 12 é da direção, que é frente amplista. Não é correto culpar os 12 por seguir a política do Edinho. Obrigada aqui ao Rafael. E, Breno, eu tinha te perguntado sobre como é que você viu a cobertura da imprensa corporativa, da imprensa comercial, e você já tinha falado, não dá para comparar com 2013, né, com junho de 2013. É melhor comparar com a época das diretas, né? Se você vê uma possibilidade de ter uma escalada aí, que a gente perca o controle, o campo progressista. Zero. A cobertura... Tá. Zero chances disso acontecer. Ótimo. São manifestações convocadas pelas organizações tradicionais de esquerda. Não tem qualquer paralelo possível com junho de 2013. Por várias razões, eu podia aqui fazer uma lista de motivos. Entre eles, porque a direita agora tem força própria para realizar suas manifestações. Uhum. Eles vão responder ao 21 de setembro com uma mobilização deles. Não é? Agora, o que aconteceu? A esquerda foi ajudada pelo fato dos liberais também estarem contra a lei da anistia e contra a PEC da blindagem. Então, também nisso é parecido com 84, com a campanha das diretas, né? Porque na campanha das diretas, você teve nas ruas juntos a esquerda e os liberais. Os liberais eram governo em vários estados do país. E eles apoiaram as manifestações das diretas. Aqui em São Paulo era o Franco Montoro, o governador do MDB, do PMDB, depois ele seria um dos fundadores do PSDB. Franco Montoro abriu as catracas do metrô aqui nas manifestações pelas diretas em São Paulo. O mesmo fez Tancredo Neves em Minas Gerais. Não é?
Então tinha uma confluência entre os liberais e a esquerda. Ontem nós tivemos uma repetição dessa confluência. Né? Os liberais são muito enfraquecidos, eles não têm a força que eles tinham nas diretas, eles não governam estados, né? Mas o que seria a base liberal, o que seria a expressão política dos liberais, que são os veículos de comunicação, né? Especialmente Folha, Estado, Globo, eles foram favoráveis às manifestações de ontem, fizeram uma cobertura positiva às manifestações, desde o momento em que essas manifestações foram convocadas. Né? Agora, isso não tem nada a ver com o junho de 2013. Em junho de 2013, houve uma operação política para sequestrar as manifestações e jogá-las contra o governo da República. Não existem as condições para isso. Nem é o desejo dos liberais. Os liberais estão preocupados nesse momento em tirar o Bolsonaro de cena para eles poderem ter espaço político e recuperar o protagonismo no campo conservador. Né? Então, outra situação completamente diferente. Muito bom. Eu entendo que tem a gente traumatizada. Nas redes sociais você vê muito isso, né? Petistas traumatizados com 2013 que passaram a ganhar horror a qualquer tipo de mobilização. Eu vi frases nas redes sociais, frases absurdas, do tipo: qualquer mobilização de rua, quando o PT é governo, é ruim, porque pode virar contra o governo. É uma concepção totalmente equivocada, na minha opinião, totalmente equivocada. É o oposto. Né? Mobilizações de rua podem ajudar o governo a resolver, a enfrentar, a equilibrar a correlação de forças no Congresso. E o governo devia estar atento a isso. Que abriu-se um outro caminho para lidar com o Congresso, que não é o do acordo com o Centrão, que não é o da negociação subalternizada ao Centrão, como aqueles 12 deputados que votaram na PEC da bandidagem propuseram. Há uma outra forma possível, um outro caminho para garantir governabilidade, que é exatamente o caminho das ruas, da mobilização popular. Né? É claro que é necessário ver se essa mobilização ocorrida ontem ela se repete, se tem vontade política, condições organizativas para seguir adiante, não é? Ou se foi um raio no céu azul, né? Foi um momento importante e recua. Mas a mobilização popular ela é um elemento decisivo para a esquerda, especialmente quando você tem um governo com minoria parlamentar. Como é que você pode pressionar o parlamento? Ou você capitula a uma maioria conservadora, ou você pressiona pela mobilização popular. Eu acho que essa é a lição de ontem. Perfeito. A Estela Bettini diz assim: Breno, o que o PT deve fazer com os 12 parlamentares que votaram na PEC da bandidagem? Breno acabou falando já sobre isso. Como não havia fechamento de questão, eu acho que não se pode tomar uma medida drástica. Eu acho que estava de bom tamanho algo como uma advertência, que é a primeira. As punições do Estatuto do PT têm 3 graus: advertência, suspensão e expulsão. Tá? Eu acho que caberia uma advertência a esses 14 deputados, com uma clara observação que novos comportamentos desse tipo serão drasticamente punidos. Perfeito. Estou querendo falar um pouco do Lula na ONU, mas só para a gente atualizar aqui a matéria, né? Alcolumbre se torna o principal aliado de Lula para barrar PEC da blindagem. Pressão popular, mobilização de artistas e articulação no Senado formam a estratégia para impedir a anistia a Bolsonaro e privilégios a parlamentares, a PEC da blindagem. Gente, o Breno caiu de novo? Não. Acho que sim. Oi, Breno. Mostrei aqui essa matéria falando do Alcolumbre como principal aliado do Lula, né, o Senado.
Só para a gente finalizar, antes e depois de falar um pouquinho da ONU, do Lula na ONU. Isso já é repercussão do mal-estar com a aprovação da Câmara na semana passada, né? O Senado vai querendo se livrar de qualquer comprometimento com a PEC da bandidagem. Eu não tenho dúvida, isso vai cair. Isso vai cair. Muito bom. Queria falar um pouquinho agora justamente... Bom, agora o Breno está caindo, vamos ver se ele volta. Hoje está difícil. Está aí? Voltou. Então, a gente viu na sexta-feira, né, a história do Trump impondo restrições à circulação do Alexandre Padilha lá na ONU, né? Bom, parece que o Lula está indo com uma delegação mais encurtada, menor. Queria que você fizesse um pouco uma avaliação dessa viagem aos Estados Unidos e essa abertura da Assembleia da ONU, que já é comum, né? Porque é o que está acontecendo agora, logo após desse tarifaço do Trump, né? Então, falar um pouquinho sobre isso também. Olha, de fato, o Lula está indo com uma delegação que é quase uma terça parte do ano passado. Está indo com 58 pessoas contra 160 no ano passado. O tema principal dessa Assembleia Geral é a questão palestina, e especificamente o reconhecimento por parte de vários países do G7 da soberania palestina, do Estado palestino, que é algo simbólico, não tem efeito prático, mas que vai isolando Israel e os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos estão se isolando no G7, porque o Reino Unido, o Canadá e a França reconheceram o Estado palestino. Continuam a fornecer, especificamente o Reino Unido, continua a fornecer armas para Israel, continua a apoiar o regime sionista, mas não aceita o que Netanyahu está fazendo, que é acabar com a perspectiva de um Estado palestino, romper com os acordos de Oslo e anexar tanto a Cisjordânia quanto a faixa de Gaza, né? Então, há um isolamento dos Estados Unidos e de Israel em relação a esse tema. Essa é a grande questão da Assembleia Geral, né? A grande questão da Assembleia Geral vai ser essa. Eu imagino que o discurso do presidente Lula ele vai trazer um outro tema que, para nós brasileiros, é fundamental, que é a defesa da soberania brasileira contra os Estados Unidos, a utilização de medidas tarifárias como arma de violação da autodeterminação brasileira, né? Acredito que o presidente Lula deverá pôr no seu discurso uma crítica dura ao comportamento norte-americano e, claro, também vai falar da questão palestina e provavelmente também voltará a pedir, em tom até mais intenso do que das outras vezes, certamente pedirá a reforma do sistema ONU, né? Imagino também que o discurso do presidente Lula, por fim, vai ter alguma observação da luta contra o neofascismo, contra a extrema-direita no mundo. Então, acho que vai ser essa situação. A Assembleia Geral dominada pela questão palestina, o discurso do presidente Lula incluindo como tópico fundamental a luta pela soberania brasileira e a crítica às medidas adotadas por Donald Trump contra o Brasil, pressionando o Poder Judiciário e o próprio governo brasileiro em favor de Bolsonaro. Então, acho que esse aqui é o ambiente que nós devemos encontrar nos próximos dias. Além disso, né, o ministro Lewandowski vai à ONU para explicar o julgamento de Bolsonaro pelo STF. Então, ele está indo para esclarecer as autoridades estrangeiras sobre o julgamento do Bolsonaro. É normal isso? Quer dizer, normal, né? Não é normal. É normal que tenha um julgamento desse porte, nem tentativa de golpe, mas como é que você vê essa explicação, digamos assim? Olha, eu não conheço detalhadamente qual vai ser a agenda do ministro Lewandowski em relação a esse tema. Imagino que haja algum grau de curiosidade por parte de representações diplomáticas na Assembleia Geral, mas não é algo muito
comum, né? Explicar o que se passa na institucionalidade de um país no ambiente das Nações Unidas. Eu precisaria ver melhor o que é essa agenda do ministro Lewandowski. Certo. Você falou aí também dos Estados Unidos isolado em relação à questão da Palestina, né? Eu queria falar um pouco sobre isso agora. Zinaf, viva Paula Lavigne, a grande mulher na organização das manifestações e que competência. Diz aqui o perfil, obrigada pelo apoio. O Ivanildo diz que o Lewandowski vai enxugar gelo lá na ONU. Falando um pouco agora da questão da Palestina, né? Como você disse, os Estados Unidos isolado, o Brasil celebrando o reconhecimento de Estado da Palestina por potências ocidentais. Queria que você falasse um pouquinho dessa questão, que eu acho que a gente também falou bastante das manifestações, mas, como você disse, é pauta central para o mundo, né? Enfim, o genocídio palestino e as decorrências disso, né? Como é que o jogo está virando, de repente? Olha, vou retomar o que eu disse, Daphne. Essa é uma decisão mais simbólica do que prática, né? Vários países que integram as Nações Unidas já reconhecem o Estado palestino. O Brasil mesmo reconhece desde 2010. É uma mensagem diplomática importante, não devemos subestimá-la. Mas ela não tem um efeito prático. Isso não vai fazer automaticamente com que Israel pare com o genocídio em Gaza, ou que Israel detenha sua escalada na Cisjordânia. Nada disso vai acontecer, né? Mas ela demonstra uma desconformidade, um desacordo dos governos com a política de Netanyahu. Veja, também demonstra a vontade desses governos vagabundos de limpar sua própria imagem, né? Então, Macron, o primeiro-ministro britânico, agora me fugiu o nome, Stimmer, eles querem limpar sua própria imagem, né? Eles estão com a imagem interna deteriorada e utilizam essa história do reconhecimento do Estado palestino para dizer, olha, nós também somos contra o genocídio, porque eles estavam até agora na mesma fotografia de Netanyahu, né? Eles eram cúmplices e continuam sendo cúmplices do genocídio palestino, porque eles não interrompem o fornecimento de armas, eles não rompem relações comerciais com Israel, eles não adotam medidas práticas contra Israel. Então, eles resolveram adotar uma medida simbólica, que é importante, mas que a gente não pode superestimar, né? Não se trata de uma medida que resolva a questão palestina. Se trata de uma medida diplomática que desnuda ainda mais o papel do Estado de Israel e dos Estados Unidos. Perfeito. Para a gente finalizar, queria trazer aqui essa matéria que está na primeira página do 247, compartilhar a tela aqui com vocês, que é o Lula vai se reunir com o diretor-geral do TikTok para discutir investimentos no Brasil. A agenda dele lá de Nova York, se reúne com Shou Zhiqiu, diretor-geral do TikTok, ali no momento onde está tendo essa discussão sobre investimentos no Brasil, especialmente após declarações do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, quando ele disse que tem negociação para que o TikTok invista 50 bilhões na instalação de data centers no Brasil, né? Então, não sei se você teria algum comentário, mas achei relevante. Eu me preocupo, não só no caso do TikTok, mas em outros casos, com a arquitetura da política de data centers que o governo brasileiro está adotando. Eu não creio que o governo deva ter uma política que, em troca de investimentos, relativize a soberania brasileira sobre os seus dados, tá? Eu não acho que o governo esteja propondo uma arquitetura suficientemente soberana. Eu acho que está se entregando determinadas facilidades tributárias, determinados subsídios na prática, sem
regras claríssimas que preservem a soberania brasileira sobre seus próprios dados, né? Então, eu acho que esse é o debate sobre a arquitetura dos data centers, sobre a política de data centers. Bom, a agenda dele hoje, né? E deixa eu trazer um pouco aqui, Breno, pedir para você falar já nesse... Não sei se ficou faltando algum assunto que você gostaria de ter tratado, a gente não tratou. Não? Tratamos tudo? Então tá ótimo. Acho que li também todos os superchats. Vou pedir para você falar um pouco sobre esse seu... enfim, terça-feira, sua análise falando sobre a verdadeira história do exército israelense. Breno, dá um spoiler aí para gente. No programa de análise que eu sempre apresento terças-feiras às 5 da tarde, eu preparei para essa terça-feira, estou preparando ainda para essa terça-feira, para ajudar no debate político. Eu preparei essa história do exército israelense. Eles se dizem o exército mais moral do mundo. E eu vou buscar provar, historicamente, que é o exército mais imoral do planeta, que eles são verdadeiramente as SS do regime sionista. Tá? E é um elemento essencial na luta de ideias e de informação acerca da questão palestina, desmascarar o que é o exército israelense. Então, eu vou me dedicar nesse programa a esse tema. Tá? Bom, vou compartilhar aqui a programação da semana também. Está aqui, olha, na segunda, hoje, às 11 horas, sempre às 11 horas, Ava Santiago, política evangélica. Importante trazer esse lado evangélico para tentar entender, né, o que acontece, né, Breno? Com a Ava vai ser isso, evangélica e progressista, como é possível? Né? É o tema do programa de logo mais. Com José Trajano, na terça-feira, nós vamos falar sobre a seleção brasileira. Por que a seleção brasileira foi parar na UTI? Tem chance de sair da UTI? Acabou a era Neymar? São os temas relacionados à seleção brasileira e outros mais. Trajano, além de ser um dos maiores especialistas em futebol no Brasil, é um grande quadro, um grande militante das causas populares, das causas democráticas. Vou entrevistar também Rogério Anitablian, que é um analista geopolítico. Na quarta-feira vamos conversar sobre guerra na Ucrânia, sobre Palestina, sobre Trump, sobre Brasil. Na quinta-feira nós vamos entrevistar o Walid Rabah, que é o presidente da Federação Árabe-Palestina, para ele nos atualizar sobre a questão palestina nesse momento, e já à luz dos primeiros movimentos na Assembleia Geral das Nações Unidas. E, finalmente, o Rui Braga, na sexta-feira, ele está lançando um livro, Capitalismo Racial, um livro muito interessante sobre capitalismo e racismo. Vai ser sobre isso a entrevista com ele na sexta-feira. Legal. Então é isso, Breno. Obrigada. Queria desejar ótima semana para você e bom trabalho. Para você também, Daphne, uma boa segunda-feira, uma boa semana, e para todas e todos que nos acompanham. Legal.